Hello, guys! Teacher G mais uma vez passando por aqui. Me diz uma coisa, você já se sentiu frustrado em relação ao inglês, em relação a falar inglês e se tornar fluente, a aprender o idioma? Porque já tentou várias vezes e parece que o resultado não vem, aí vem aquela frustração, aquele desânimo de continuar, ou você conhece alguém que você acompanhou de perto nessa caminhada e num determinado momento essa pessoa chegou para você e disse, não dá mais, é muita frustração, parece que a gente tenta e o negócio não acontece, o resultado não vem, e a gente não fica fluente nunca. Já aconteceu isso com você? Ou conhece alguém que já passou por isso? Eu estou te perguntando isso porque é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você. Essa frustração, essa sensação de se sentir frustrado, de tentar e parece que o resultado não vem. Para a gente começar a falar sobre isso, eu quero começar falando um pouquinho para você o que é a frustração. Eu te confesso que eu até tive que conversar um pouquinho com um psicólogo conhecido meu, que inclusive é meu genro, o Rafael Rosso, que me ajudou a entender um pouco melhor sobre a frustração, porque é algo que eu ouço com muita frequência. E vamos ver então o que é essa frustração para a gente começar a entender o que acontece. Ó, de acordo com a psicanálise, frustração é o estado de um indivíduo, né, o estado de alguém, quando impedido por outrem ou por si mesmo de atingir a satisfação de uma exigência pulsional, ou seja, a satisfação de uma exigência, de um desejo da pessoa, tá? O que é importante a gente entender? A frustração, ela está muito ligada com objetivos. Então, em relação ao inglês, a pessoa coloca um objetivo que é aprender inglês para quê? Para ser fluente. Então a gente começa colocando lá, traçando alguns objetivos. Eu preciso aprender inglês para ser fluente, para conseguir uma oportunidade melhor no meu trabalho, para poder viajar, e aí do ser fluente, várias outras opções, várias outras oportunidades começam a surgir. Mas o principal objetivo, né, para a gente ir em busca de aprender o inglês é primeiro ficar fluente para dar fluência a essas outras oportunidades surgirem, né? Só que, muitas vezes, essa fluência não vem, essa fluência não acontece. E aí, o nosso objetivo, que era antes ser fluente, cai para não fluente como resultado. E aí começa tudo isso a acontecer. É aí que começa essa tal frustração tomar conta da gente. Fala, poxa vida, eu me empenhei, eu me dediquei, eu estudei tantas horas, eu fiz isso, eu li, e não aconteceu. E aí vem a frustração do resultado esperado não ser atingido. Qual que era o resultado esperado? Ser fluente, ou seja, falar inglês, me comunicar. E esse resultado esperado acaba não acontecendo. Igual, frustração. É aí que começa essa sensação. Então, só para a gente entender, a frustração ela é uma sensação, um sentimento, uma emoção, tá? É um estado onde você se sente assim quando o resultado esperado, quando a expectativa que você tem daquele objetivo que você traçou não é alcançado. Aqui o nosso objetivo é ser fluente. Eu preciso falar inglês, porque se eu falar inglês, eu vou ter uma melhor oportunidade de trabalho. Se eu falar inglês, eu vou poder fazer a minha viagem internacional e ser independente nessa viagem. Se eu falar inglês, eu vou ter acesso a material acadêmico que só tem fontes internacionais. Se eu falar inglês, então o primeiro objetivo, ser fluente para dali novas oportunidades e outras oportunidades poderem acontecer. Quando isso não acontece, poxa vida, desmorona tudo. O meu novo emprego, a minha nova oportunidade, a minha viagem, o meu acesso a material, tudo aquilo parece que vai desmoronando na nossa frente e essa frustração vai tomando conta da gente, né? Esse sentimento, esse desapontamento, né? A gente tem uma sensação do tipo assim, poxa, eu não consegui, é uma frustração, muitas vezes, na maioria das vezes eu diria, com você mesmo, né? Você se sente frustrado com você, de você não ter conseguido atingir esse resultado. Quando a gente inicia esse percurso rumo à fluência, então a gente está lá no início, né? Coloquei uma imagem só para ficar mais fácil para a gente identificar. A gente está lá no início. Bom, o início seria a decisão de aprender inglês, a decisão de falar inglês, pensando lá no futuro, em ser fluente
e atingir todos os objetivos que eu já mencionei aqui com você. Quando a gente começa, lá no início, eu percebo muito isso nos alunos, cada um tem a sua motivação, cada um tem a sua razão para isso. Eu até fiz uma aula falando sobre isso, né? Que é importante você pegar um papel e escrever ali os passos, qual é a sua razão, o que te motiva. Isso é muito importante ser visualizado. Mas lá no início, né? Todo mundo almeja ser fluente. Eu preciso aprender inglês por causa disso, vou ter oportunidades e tudo mais. Nesta caminhada que a gente vai caminhando, que o aluno vai caminhando, quando ele percorre um trecho, né, nessa jornada, e ele percebe que o resultado da fluência, aquilo que ele esperava, não acontece, vem a frustração, que é o que a gente começou essa aula falando, esse vídeo falando. Qual é a primeira reação que eu vejo acontecer muitas vezes? Na maioria das vezes, infelizmente. Ele para. A frustração aparece no percurso, aparece nessa caminhada e faz com que o aluno ou aquele que está aprendendo o idioma pare. É um stop na vida daquela pessoa. Vem a frustração, eu caminhei já um percurso, o resultado não veio, estou me sentindo frustrado porque eu não consigo desenvolver, não consigo evoluir, não consigo falar. Pronto, bateu aquela sensação, para imediatamente. A frustração vem como uma placa pare mesmo na vida da maioria das pessoas. Eu estou te dizendo isso porque nesses anos, principalmente ensinando adultos, eu sempre falo que eu já trabalhei muito com crianças, adolescentes, gosto muito também, mas eu tenho um carinho especial em ensinar o adulto a falar inglês, porque o adulto sempre já vem com uma trajetória, já vem com algumas tentativas, já vem com algumas frustrações, então eu tenho um carinho muito especial em trabalhar com o adulto, em ajudar o adulto a falar inglês, porque quando você vê essa transformação na vida dele, assim, o resultado é fenomenal, a transformação é gigantesca, né? E eu percebo que a maioria vem com essa frustração, né? A maioria chega até mim e fala, ai, teacher, mas eu já tentei, mais isso, mais aquilo, então eles vêm muito frustrados, infelizmente. Por quê? No momento que aconteceu essa frustração, a pessoa para, né? Isso acaba deixando ela estacionada ali naquele lugar. Muitas vezes ela para a ponto de não tentar mais mesmo. É muito natural isso acontecer. Por que eu estou dizendo tudo isso? Quando bate essa frustração e vem essa sensação de que, nossa, eu não consigo, eu vou parar, no fundo, o que mais essa pessoa quer é poder responder essa pergunta que todo mundo já ouviu alguma vez de Speak English. Muita gente morre de medo dessa pergunta. Teacher, vai ter lá uma auditoria na minha empresa, vai ter um pessoal de fora, tenho pavor de ouvir essa pergunta. Do you speak English? Você fala inglês? Porque eu vou ter que responder que não, porque isso, por causa daquilo. Então as pessoas têm pavor dessa pergunta. Mas no fundo, o que todo mundo quer é poder dizer sim para essa pergunta. E um sim assim bem escancarado. Do you speak English? Yes, I do. Oh, yes, I speak English. Let's talk. Sim, eu falo, vamos conversar. No fundo, todo mundo quer responder um sim bem escancarado, bem gigante para essa pergunta. Você fala inglês? Sim, eu falo inglês. Você precisa de alguma coisa? Tem alguém chegando aí que eu vou lá receber? Essa é a vontade, essa é a expectativa. E aí, quando isso não acontece, vem aquela frustração. Que é importante a gente entender nesse caminho, né? Nessa hora que bate essa frustração. A frustração nada mais é do que, bom, não alcancei aquilo que eu queria. O que eu fiz até agora não me levou ao resultado que eu gostaria. Então, o que isso quer dizer? Que eu preciso fazer algo diferente. A frustração pode ser um sinônimo de reformulações para você, onde você pode reformular, fazer novos trajetos, traçar novos caminhos, novos estímulos, novas maneiras, novos desafios, para você poder chegar onde você quer chegar. Se o que você fez até aqui não te levou onde você gostaria, poxa, é o momento então de eu traçar novamente o meu caminho. Então a frustração, ela pode nos ensinar muito, é uma experiência que faz parte do nosso processo de aprendizagem, de crescimento, de amadurecimento, né? E ela pode se tornar, não o fim, como muita gente acredita que ela é, mas o início. Me frustrei, não deu nada certo, e agora? Ok, vamos iniciar, vamos partir de um ponto de início aqui da frustração para novas experiências
né? Falando até sobre isso, antes da gente seguir falando um pouquinho mais sobre isso, eu quero que você veja o que a Priscila, minha aluna que já fez intensivo, aulas online também comigo, ela fala em relação a isso. Ela fala exatamente isso. Teacher, me senti frustrada várias vezes. Ela não fala que foi uma vez, várias vezes. Ouça o que a Priscila diz um pouquinho sobre isso. Olá, eu me chamo Priscila. Já tem um tempo que eu tenho tentado aprender o inglês e já tentei vários métodos possíveis, e até mesmo intercâmbio. Mas confesso que fiquei frustrada algumas vezes e a ponto até mesmo de achar que o inglês não era para mim. Ela estava oferecendo um curso intensivo de um fim de semana. Eu fiquei bem apreensiva e até mesmo tensa. Porém, logo nas primeiras horas de aula, a Titia G, ela já tira um peso do meu ombro, ela já tirou. Ela falou assim, olha, pode ficar tranquilo, ninguém vai julgar você se está falando errado, se está pronunciando errado, né? Pelo contrário, eu consegui aos poucos ir eliminando aquela tensão e de repente eu estava entendendo e naturalmente eu estava pronunciando todas aquelas estruturas que eu levei anos. Então, os resultados que eu tive com o curso intensivo da TTG foram acima das expectativas. Guys, é interessante a gente entender e perceber que essa frustração não é um sentimento, uma sensação exclusivo seu, não, tá? A maioria das pessoas passa por isso nesse processo de aprendizado à língua inglesa, nesse processo de busca da fluência. Como eu te falei, eu ouço isso o tempo todo mesmo. O que é importante, então, a gente entender, como a gente viu aqui nessa figura, nessa imagem, a frustração pode ser o início e não o fim, como a gente imagina. Ai, tô frustrado, não dá, eu já tentei e não consigo, e aí a gente coloca uma pedra, coloca aquela placa, pare, um stop, e para ali, desiste ali, não tenta mais. Vamos entender melhor isso, vamos ver com outros olhos, pega essa frustração e faz ela ser o seu início, né? Porque ela faz parte desse processo, ela está ali no meio do processo de aprendizagem, né? Então ela não é o seu fim, pelo contrário, a frustração pode ser o início de uma nova busca, o início de uma nova tentativa, o início de um novo começo, de como que você vai buscar novamente o seu objetivo de maneiras diferentes. Eu já falei em algumas aulas, em alguns vídeos, se você tem me acompanhado, você já viu sobre isso, sobre o sistema representacional que nós temos, que é aquela forma que a gente prefere, escolhe tanto aprender como receber informações que estão ao nosso redor. Se você tem o autoconhecimento de saber qual é a sua preferência, por exemplo, eu gosto muito de aprender e receber informação, eu sou visual e auditivo digital, então são os canais, as maneiras que eu prefiro aprender. Então, se eu for tentar aprender algo de uma forma muito sinestésica, pode ser que não funcione tanto para mim, quanto para alguém que é sinestésico. Se eu for aprender algo muito auditivo, pode ser que eu não tenha um resultado tão eficaz quanto alguém que é auditivo, né? Então, tem alguns vídeos, algumas aulas minhas que eu falo sobre isso, mas só para você entender melhor, né, dar uma pincelada rápida aqui para você, o sistema representacional é isso, é o que cada pessoa escolhe, né, para processar as informações que estão acontecendo ao seu redor, inclusive aquilo que você está aprendendo. Então, se você sabe que você é mais visual, por exemplo, você pode escolher aprender de uma forma mais visual. Se você é mais sinestésico, precisa experimentar, vivenciar, você evidencia as sensações, você pode tentar aprender mais por esse canal. O ideal é a gente ter estímulos de todas as maneiras, respeitando todos os sistemas, porque assim eu estimulo o meu visual, meu sinestésico, auditivo, então o ideal é que a gente receba os estímulos para os 4 sistemas representacionais, tá? Por que eu estou te dizendo isso? Por que isso aqui é importante? O que isso tem a ver com frustração? Porque quando você entende que você não alcançou o resultado que você gostaria até o momento, mas que esse ponto pode ser um início de uma nova tentativa diferente, né? Você tem a chance de escolher um novo caminho, você tem a chance de um recomeço,
você já tira um peso de cima dos seus ombros. A Priscila fala sobre isso no vídeo, né? Você já tira um peso enorme de você. E aí você começa a entender que para ser fluente, você tem sim outras opções. Os sistemas representacionais que eu comentei com você agora, vou até voltar um pouquinho ali, ó, só para você visualizar melhor. Eles podem muito te ajudar nessa caminhada, né? Você respeitando a forma que você prefere aprender, a forma que você aprende de uma maneira mais eficaz, né? Você respeitando isso, você consegue ter novos resultados. Então, o que é importante a gente entender agora? Que a frustração faz parte desse processo, faz parte da caminhada, não só em relação ao inglês, né, gente? Várias vezes a gente tem uma expectativa em relação a algo e aquilo não acontece. Tá tudo bem. Vamos fazer daquilo um ponto de início, um ponto de partida para um novo caminho, um novo trajeto, né? E não permitir que essa frustração nos pare, nos trave, nos bloqueie ali. Porque se a gente ficar estacionado ali, aí a gente perde a chance mesmo de alcançar o resultado, né? Então, essa busca pela fluência é importante a gente entender. Bom, eu vou escolher sim um novo caminho, um novo recomeço, uma nova maneira, o que funciona melhor para mim, né? Quanto mais estímulos a gente tiver, melhor é. E a gente começa a entender, né? Eu achei bonita essa imagem com essa frase, coloquei aqui para vocês, que está dizendo o seguinte em inglês: Every accomplishment starts with the decision to try, né? Toda realização começa com a decisão de tentar. Porque se a gente não tenta, bom, a realização não vai acontecer mesmo. Não, Tisha, eu estou muito frustrada, eu não quero mais tentar, eu não quero mais tentar. Tudo bem, né? É uma decisão que a gente precisa respeitar, mas é importante você entender que a partir dessa decisão, aí eu zerei a minha chance de realização, porque daí eu não vou mais tentar. A chance que tinha de realização acabou ali. Não, eu estou frustrado sim. Como a Pri falou no vídeo, né? Eu confesso que eu fiquei frustrada várias vezes. Eu me senti frustrada, várias. Não foi uma nem duas. Ela diz várias vezes. Mas ela decidiu tentar de novo. Não, vamos tentar de novo. Essa frustração não pode ser o fim, né? Ela não é o fim. Ela faz parte do processo. Vamos transformar essa frustração num começo, no início de um novo ciclo, no início do novo caminho. Se você ainda não sabe muito bem qual é a sua preferência em relação a aprender algo, né? Tem uma aula que eu falo um pouco sobre isso, mas dá uma pesquisada lá no Google. Você vai encontrar várias informações sobre sistemas representacionais, até testes, alguns superficiais, só para você entender um pouquinho como que você prefere aprender e receber informação. É sempre importante que você aprenda respeitando sempre os 4 sistemas. É importante você receber conteúdo estimulando o seu visual, seu sinestésico, seu auditivo e também o seu auditivo digital. Não é bom, não é equilibrado que você receba material só auditivo digital, só visual. Então, o importante é ir mesclando e equilibrando, né, os sistemas para você ter um resultado melhor. Então, se você tiver interesse sobre isso, procura lá no Google. Se quiser também, deixa seu comentário, eu posso te passar mais informação sobre isso. Mas lembre-se dessa frase, coloca lá no status, né, essa frase em inglês, o pessoal gosta de compartilhar frases em inglês. Every accomplishment starts with the decision to try. Toda realização começa com a decisão de tentar. Tô me sentindo frustrado? Sim, tá tudo bem, você tem esse direito de se sentir frustrado. Agora, o que você vai fazer com essa frustração? Esse é o desafio. O que você vai fazer com a frustração de não ter alcançado a fluência no inglês até agora? Você vai parar ou você vai decidir? Não, eu vou tentar de novo sim. Eu vou encontrar novas maneiras, novos caminhos, formas mais eficazes e eu vou conseguir chegar no resultado que eu quero, não permitindo que a frustração seja o seu ponto de parada, sua reta final, e sim o seu recomeço ou o seu começo mesmo de uma nova história, de uma nova trajetória em relação e rumo à fluência. Tudo bem? Guys, thank you. A gente se vê. Bye bye, see you.